Boa tarde, tudo bem com você? Mais uma quinta-feira com live, esta é a segunda quinta-feira e a live de número 10. Olha como o tempo passa rápido. Se você já pegou o seu café, ok. Então vamos sentar e ficar juntas, que aí nós vamos aprender muitas coisas boas com o Tony Robbins. E se você ainda não pegou, corre lá que ainda dá tempo, mas não sai daqui, tá? Só pra gente relembrar, ontem, hoje não deu tempo nem de secar o cabelo, nem de fazer a maquiagem, mas eu quero só contar um segredinho. Se não der tempo de a gente fazer a maquiagem, olha só, deu tempo de passar batom, dá uma realçada aqui, ó, e dá uma melhorada nas bochechas, porque na época da minha avó nem tinha essa história de maquiagem ou rouge. Então, ou melhor, tinha até o rouge. A gente passava mesmo, passava não, né? Na verdade a gente só fazia assim, apertava as bochechas e ela ficava vermelhinha e já ficava mais bonitinha. Só pra gente relembrar, a gente tá lendo o capítulo 1, a gente começou lendo o capítulo 3, e aí, veja bem, no capítulo 3 falava do poder do Estado e se a gente está num estado de recursos ou um estado empobrecedor. E algumas pessoas começaram a me perguntar quem era o Tony Robbins e eu resolvi então começar do capítulo 1 para que a gente pudesse mostrar um pouco do que é a trajetória do Anthony Robbins, o autor do livro que a gente está lendo, que é O Poder Sem Limites, tá? Só para a gente lembrar, na última live, que foi ontem, a gente falou sobre mais quatro características das pessoas que efetivamente alcançam aquele sucesso que buscou. Tem algumas pessoas fofas, queridas, que já entraram aqui. Andréia, eu acho que é a Andréia Moraes, que é a minha querida aluna da OAB lá de muito tempo atrás. E eu fico feliz que você esteja aqui, minha princesa. Gleide, Amanda, Valéria, minha querida amiga que é psicóloga, a gente já falou dela aqui. Gleide, minha amiga do Rio de Janeiro. Doutora Gisele Vietes, muito obrigada por você estar aqui de novo, parabéns. Minha filha, princesa linda, que hoje está um pouco gripada. A Maria, que é a mãe da Júlia. Júlia, eu espero que esteja aqui também. E mãe do Paulo, que ontem também estava na live e eu não reconheci que era o seu filho, Maria. Fico feliz de saber que tem essas crianças lindas assistindo, crianças que eu conheci tão pequenas, que faz muito tempo que não vejo, mas que eu fico feliz de estar aqui também para aprender um pouquinho mais. Veja, só para a gente relembrar então, nós temos alguns caminhos a serem percorridos e estas são as características que Anthony Robbins aponta. Primeiro, você precisa ter paixão por aquilo que você está buscando e buscar incansavelmente. Segundo, você precisa ter crenças que te favoreçam, porque algumas crenças podem nos atrapalhar. Mas aí você precisa realmente conhecer você com um pouco mais de profundidade para identificar qual é a crença que te atrapalha e focar naquela crença que você tem de mais útil para o propósito que você tem pela frente. Além disso, a estratégia, mesmo os melhores nadadores do mundo, os melhores jogadores do mundo, se eles não seguirem o Paulo entrou, que coisa linda. Paulinho, na verdade, a gente costumava falar para o seu pai e depois para você também, Paulo. Que legal saber que você está aqui. Parabéns e obrigada. Os melhores nadadores, os melhores jogadores de futebol, eles precisam das estratégias de alguém que já percorreu aquele caminho para ele poder alcançar o seu sucesso. E aí o Tony Robbins falava sobre a trajetória do Steven Spielberg, que começou com 17 anos a trajetória dele de sucesso e por isso chegou bem mais cedo. Veja, além disso, o quarto ponto é a clareza dos valores. Cada um de nós foi criado dentro de um conjunto de valores e foi agregando outros ainda, e estes valores precisam estar em concordância uns com os outros, porque se eu quero dinheiro, mas eu acredito que quem tem dinheiro
são apenas as pessoas que não são honestas, eu não vou prosseguir no meu processo de prosperidade exatamente porque eu não estou em congruência com os meus valores. Isso é só um exemplo, tá? Agora, além disso, nós temos ainda no ponto que ele aponta como importante, o poder da união com as pessoas certas. Então, às vezes a gente tem pessoas do nosso lado que nos põem para baixo, tem pessoas que estão do nosso lado, mas até se dizem amigos e na verdade nem são tão amigos assim. E a gente tem que estar muito consciente para trabalhar e tentar descobrir de que maneira a gente pode selecionar as pessoas que estão do nosso lado. Porque existem pessoas que realmente têm uma linguagem muito triste, muito desagregadora. É o que eu chamo de linguagem afastadora, porque em vez de aproximar, ela nos afasta. Então, a gente precisa estar do lado de pessoas que estão na mesma congruência. E só para a gente relembrar, numa dessas lives eu falei aí, cada um de nós é a média das 5 pessoas com as quais a gente convive mais diariamente. E é muito interessante notar que se eu estiver do lado de pessoas que sabem muito menos do que eu vou poder ensinar muita coisa para eles, mas eu não vou aprender nada de novo. Então é importante que eu esteja com pessoas que queiram aprender comigo e também com pessoas com as quais eu possa aprender coisas novas. É assim que eu vou movimentar a minha vida. E só para dizer isso, eu quero te lembrar que amanhã, exatamente por conta de uma nova formação que a Delúcia está se propondo para aprender mais e poder ensinar mais e melhorar mais a vida das pessoas que acreditam no meu trabalho, a nossa live não vai acontecer às 16 e sim às 11 horas da manhã. Algumas pessoas também me pediram para eu passar para o meio-dia, porque aproveitariam o horário de almoço. A gente pode até tentar, mas não exatamente amanhã. A questão é que normalmente ao meio-dia as redes sociais estão muito, muito, muito congestionadas e, portanto, a gente vai ter o sinal caindo toda hora. Eu sei disso porque, como eu faço coaching à distância, online, com algumas pessoas, tanto da Holanda como dos Estados Unidos, como do Chile, e até de outras cidades aqui de São Paulo, do Brasil, acontece que, infelizmente, as conexões acabam ficando mais vulneráveis neste horário e cai muito. Então, talvez não tenha a qualidade que a gente esteja buscando. Mas nós vamos observando e eu quero ouvir também aquilo que você pensa sobre como seria o melhor horário para você, tá bom? Lembrando que as lives ficam disponíveis durante 24 horas, então você pode assisti-las novamente. Então, vamos nos aliar com pessoas que estejam na mesma vibração de saúde, de prosperidade, de sucesso, de felicidade que a gente. E aí a gente caminha mais rápido. E eu sei que tempo é uma coisa muito importante. Por isso, vamos lá ao que a gente tem de proposta hoje. Lembrando que o 7º item que o Tony Robbins fala é o domínio da comunicação. Veja, que é a essência do próprio livro dele falar sobre a excelência da comunicação. Se a gente quer ficar longe das pessoas que têm uma linguagem afastadora, eu também preciso cuidar que a minha linguagem não seja esta linguagem afastadora, muito pelo contrário, que ela seja uma linguagem que aproxime as pessoas, tá? Esta é a ideia. E aí, então, nós continuamos com a linguagem de hoje, em que ele fala especificamente, lembrando que a primeira parte deste livro, ensinará como se responsabilizar e dirigir o seu próprio cérebro, a sua própria mente e o seu próprio corpo com mais eficiência do que você conseguia fazer antes. Trabalharemos com fatores que afetam a maneira como você se comunica com você mesmo, aquela linguagem interna que a gente sabe que eu tenho essa vozinha lá dentro. Não é uma avó pequenininha, é uma voz pequenininha aqui dentro do meu cérebro que fala comigo mesma e que às vezes me põe para cima e outras me põe para baixo. Além disso, ele diz, na segunda parte, estudaremos como descobrir o que na realidade você quer da vida e como pode comunicar-se mais eficazmente consigo mesmo e com as outras pessoas,
e assim ser capaz de antecipar espécies de comportamentos que diferentes tipos de pessoa com certeza criarão. Ou seja, nós vamos melhorando a nossa comunicação com a minha mente e com os outros também. Além disso, ele ainda fala sobre a terceira parte do livro, que numa perspectiva mais larga e mais global, nós vamos ver como a gente se comporta e o que nos motiva e como podemos contribuir em um nível mais amplo e extrapessoal. Refere-se a como usar as práticas aprendidas e tornar-se um líder. Veja, ele ainda continua de um jeito muito interessante que está muito em congruência com o meu propósito nesta vida. Quando escrevi este livro, minha meta original era oferecer uma contribuição para o desenvolvimento humano. Um livro que se juntaria ao que houvesse de melhor e mais recente sobre a tecnologia da mudança humana. Queria armar o livro com as práticas e estratégias que poderiam capacitar você a mudar qualquer coisa que você quisesse e a conseguir muito mais depressa do que já tivesse sonhado antes. Isso faz toda a diferença, né? Queria criar oportunidades para que você, de uma maneira bastante concreta, logo aumentasse a qualidade de sua experiência de vida. Também imaginei uma obra para a qual você pudesse voltar sempre que quisesse e sempre encontrar alguma coisa útil para a sua vida naquele momento atual. Também imaginei uma obra para a qual você pudesse voltar sempre que quisesse. Desculpa, já li esse pedaço. Sei que muitos dos assuntos sobre os quais discorri neste livro poderiam dar outros tantos livros. No entanto, eu quis lhe dar a informação completa. Algo que pudesse usar em cada área. Espero que este livro cumpra a sua finalidade. Quando os originais estavam prontos, as primeiras pessoas que o leram foram muito positivos, com apenas uma ressalva. Disseram: você tem 2 livros aqui, no mínimo, por que você não os separa, publicando um agora e anuncia o outro como continuação um ano mais tarde? E eu insisti, minha meta era atingir o leitor com as melhores informações e o mais rápido que pudesse. Eu não queria dar estas informações uma de cada vez. No entanto, tornei-me ciente de que muitas pessoas sequer chegariam às partes do livro que pensam serem as mais importantes, porque me foi explicado que pesquisas revelaram que menos de 10% das pessoas que compram livros leem além do primeiro capítulo. Jesus amado, o que a gente faz com uma declaração dessa? Bom, primeiro eu quero dizer que coisa boa que a Odete conseguiu chegar, ela estava no compromisso, fico feliz que você esteja aqui. A Vanessa Dantas também, muito obrigada por você estar aqui. Van Barros também, a Amanda, que linda. A Maria, né, que eu já tinha falado, inclusive. A Márcia Castro, que coisa boa. Então, vamos continuar por aqui, continuando com esse assunto, mas eu queria entender isso, né? Você já comprou algum livro que você deixou lá num cantinho e não leu? Ou leu a primeira página e a última e acreditou que já estava resolvido? É louco isso, né? Eu tenho que dizer para você que eu tenho muitos livros aqui que eu ainda não li. Por quê? Porque é falta de tempo mesmo. E aí tá a proposta da Delúcia de parar pelo menos 15 minutos por dia para ler de novo este, que para mim é uma bíblia, pela enésima vez, mas junto com você para te explicar um pouco, já que eu sei que ele contribui muito para o nosso crescimento. Agora, só vai funcionar se a gente colocar em prática o que a gente está ouvindo. Se eu ouvir e esquecer em seguida, eu não vou fazer nenhuma diferença na minha vida. Nem o Tony Robbins, nem o livro dele, nem a Delúcia se dedicando aqui para você esses 15 minutos, não vai funcionar. Então, na minha humilde visão de quem já trabalhou com coachings, centenas dele desde 2004, não vai funcionar se a gente não colocar em prática. Mas aí eu vou continuar lendo para vocês entenderem como é interessante a mente humana. Ele também diz o seguinte: em princípio, não pude acreditar nesta estatística de que somente 10% chega ao final de um livro. Então eu me lembrei de que menos de 3% da população norte-americana, em 1998, quando ele escreveu esse livro,
é independente financeiramente. Menos de 10% tem metas definidas. E só 35% das mulheres americanas, e até menos homens, se sentem em boa forma física. E em muitos estados, em muitos dos estados americanos, 1 em cada 2 casamentos termina em divórcio. Só uma pequena percentagem de pessoas vive de fato a vida dos seus sonhos. E por quê? Porque é preciso muito esforço e é preciso ação muito firme. Perguntaram certa vez a Bunker Hunt, o milionário do petróleo do Texas, se ele tinha algum conselho que pudesse dar às pessoas sobre como ser bem-sucedido. E ele respondeu que o sucesso era simples. Primeiro, você decide com precisão o que você quer, a clareza do que você quer. Segundo, você decide que pagará o preço para fazê-lo acontecer. E então, paga esse preço. Se não der esse segundo passo de agir, quando ele fala em pagar o preço, não é exatamente botar a mão no bolso e pagar, né? Na verdade, é você parar e tomar a decisão de agir, de implementar aquilo que você está aprendendo com o foco naquilo que você pretende, deseja alcançar. Além disso, ele continua ainda. Gosto de chamar as pessoas que sabem o que querem e estão dispostas a pagar o preço para consegui-lo de os poucos que fazem versus os muito que falam. É uma frase que deixa muito para a gente pensar. Eu o desafio a aproveitar este material e estas nossas lives, a lê-lo todo, a assistir todas as lives e a compartilhar o que aprender e apreciá-lo. Neste capítulo, eu esgotei a prioridade de fazer ações efetivas, mas há muitas maneiras de ação. A maioria delas depende, em grande parte, de tentativas e erro. Muitas pessoas que são grandes sucessos tiveram de se ajustar e reajustar inúmeras vezes, antes de conseguirem o que queriam. Tentar e errar é ótimo, exceto por uma coisa. Usa-se para isso, para tentar e errar, uma vasta quantidade de um recurso que nenhum de nós jamais terá suficientemente, que é o tempo. E se houvesse uma maneira de agir que acabasse com o processo de aprender, e se eu pudesse mostrar-lhe como aprender as lições certas que as pessoas de excelência já aprenderam, e se você pudesse então aprender em minutos o que alguém levou anos para se aperfeiçoar. A maneira de fazer isso é por meio da modelagem, que é uma técnica de programação neurolinguística e que nós vamos falar aqui. Uma forma de produzir com precisão a excelência dos outros. O que eles fazem que os distinguem daqueles que somente sonham com o sucesso? Aqui a gente encerra o capítulo 1 e vamos para o capítulo 2, que começa exatamente com a frase: a diferença que faz a diferença. E aí, neste ponto, eu quero só parar para falar um minuto com vocês, e eu tenho a impressão de que hoje eu não coloquei o alarme. Sim, nós já estamos com 15 minutos, então eu quero fechar este bloco de leituras atentando para um detalhe. Em alguns dias atrás eu falei primeiro do livro que eu sou coautora junto com outros 25 coaches do Brasil, em que eu escrevo sobre a produtividade. E lá eu começo a minha fala no livro com uma frase que vocês com certeza vão se lembrar. É de uma música dos Titãs que diz: eu queria ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Veja, eu não sou boa cantora, por isso não segui esse intuito profissional, mas a ideia é mostrar para vocês que existe um tempo que já não tem mais jeito de a gente fazer aquilo que eu gostaria de ter feito. E esse tempo pode ser daqui 2 dias, daqui 1 ano, daqui 10 anos, ou agora. Talvez a gente quisesse voltar a ter 20 anos ou 25 para poder fazer diferente e melhor.
e talvez ter alcançado muito mais sucesso, muito mais felicidade, muito mais aprendizado, muito mais saúde. Reclamar o tempo que passou não vai levar a nada, mas faz a gente refletir que eu posso fazer diferente a partir de agora. Mais pela minha saúde, mais pela minha prosperidade, mais pela minha felicidade. Daí a importância de a gente parar alguns minutos para cuidar de você. Uma pessoa muito querida me disse ontem que faz muito tempo que ela não tem tempo para cuidar de si mesma. Como é que eu posso cuidar dos outros se eu ainda não sei cuidar de mim? Se eu não parar em alguns minutos para eu cuidar de mim, daqui a pouco eu não vou ter saúde, nem fôlego para poder ajudar os outros. Um outro ponto muito interessante é que às vezes as pessoas acreditam que cuidar-se de si mesmas é só cuidar da parte externa. Eu hoje não deu tempo de fazer a maquiagem e eu já deixei de ir a muitos lugares, até muito bons, porque eu não estava com tempo de ir ao cabeleireiro, fazer a chapinha, eu não tinha tempo, estava sem o tempo naquele momento para fazer a maquiagem, para fazer as unhas. E aí eu deixava de ir a coisas muito importantes. Isso para mim, hoje, deixou de ser importante, porque o que eu não quero é perder tempo com coisas que talvez não sejam mais tão importantes. A beleza externa, cuidar da pele é importante, mas se eu cuidar só da parte externa, só do cabelo, só da unha, só da pele, eu vou ficar feito aquela frase muito antiga, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, e não é legal. Então, a beleza aqui fora faz muita diferença, mas a beleza interna é o que vai ficar. Envelhecer pode não ser muito fácil, mas a outra opção é morrer. E eu não estou afim. Eu estou afim de continuar aqui com as minhas rugas, com as marcas da minha história. E ter orgulho de cada uma delas. E trabalhar para que cada vez fique muito mais fácil e melhor aprender a cuidar de mim. Para daí eu ter, sim, a condição de poder cuidar do outro. Então, o tempo, ele é muito curto na nossa vida. Quando a gente menos imagina, eu já estou com 25, já estou com 50, já estou com 75. E aí as grandes transformações na nossa vida, a gente aprendeu lá num outro tempo, são crenças, de que elas demoram muito. E não é mais verdade. Quando surgiu, por exemplo, o celular, eu tenho certeza de que você, como eu, acreditou que aquilo era uma ferramenta que você não precisava. E aí hoje talvez você tenha, como eu, 2 celulares e seja uma ferramenta de trabalho para você. E por isso você não perde horas xeretando na vida dos outros, porque isso não vai levar a nada. Saber que a vida dos outros está muito linda é muito legal. Eu adoro comemorar o sucesso das pessoas que estão ao meu lado. E gosto de ver quando elas estão lindas, bem vestidas, indo numa festa, num casamento, num jantar, numa viagem. Mas isso tudo não vai me levar ao lugar que eu quero. Ao contrário, pode me deixar numa tristeza de imaginar que a minha vida não está desse jeito. E esse sentimento vai me dar uns 5, 6 passos para trás, que não vai ser legal. Além disso, eu tenho que estar muito tranquila de que a linguagem que eu quero passar para o mundo é uma linguagem agregadora. E essa linguagem agregadora, muitas vezes a rede social, ela é importante para a gente poder comunicar o nosso pensamento. Porém, veja, para usar as redes sociais de um jeito muito poderoso é aprendendo novas ferramentas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu às vezes me emociono aqui, né? É que eu tenho vindo aqui com 2 propostas. Primeiro eu vim com suco verde, porque ele desintoxica o nosso organismo, limpa mesmo, para a gente não ficar enfesado, né? Como eu já disse. E eu trouxe essa proposta, é o café sem o leite, sem o açúcar, mas com a manteiga sem lactose, que se chama ghee, para que a gente possa ter um intestino que funcione melhor. Eu também vim com uma outra proposta, que é a de tomar água e agradecer toda a água e todo o alimento que a gente tem na nossa mesa, porque isso falta na mesa de muita gente. Então, só por isso eu posso agradecer. E quando a gente aprende a agradecer, a gente abre o fluxo para receber mais coisas na nossa vida. Acredite, isso é muito poderoso.
E quando você reclama de alguma coisa, você abre o fluxo para vir mais coisas para as quais você então vai reclamar com legitimidade. Complicado dizer isso, mas é a verdade. O outro ponto importante. Eu dizia para vocês um dia desses sobre o pó de pirilim-pim-pim, que tá aqui. Se você não sabe o que é o pó de pirilim-pim-pim, vá nas lives anteriores, que estão lá no Facebook, da Adelúcia Amaral, ou da Prosperidade, Missão e Ação, ou da Mulher Bela e Saudável, e veja qual é o uso que eu ensinei você sobre o pó de pirilim-pim-pim. Eu acho que você vai gostar. Além de ser uma coisa útil, ela economiza mais ou menos uns R$50 por mês para cada pessoa da sua família. Então, falar em economia de dinheiro é uma coisa importante para você? Ah, não, Adelúcia, R$50 não é nada. Não, então não tem problema. E economia de saúde? Pensa nisso. E ainda com utilidade. Vá lá nas lives e veja. O outro ponto, se a gente precisa se unir a pessoas que estão na mesma vibração que a gente, como o Anthony Robbins fala que é um dos 7 segredos das pessoas bem-sucedidas, me conta, quem exatamente você quer ou você já tem do seu lado e que você quer manter do seu lado numa vibração de aprendizagem para empreender esta nova vida daqui para frente com muito mais saúde, com muito mais felicidade. A minha proposta é que você chame essa pessoa para estar com a gente aqui. Primeiro, porque você vai estar na mesma vibração, ele vai ouvir as mesmas coisas e vocês vão conseguir falar a mesma linguagem. E o segundo ponto, você mostra para mim que o trabalho da Adelúcia está sendo útil e que vale a pena eu continuar fazendo. Terceiro ponto. Algumas pessoas já me procuraram no WhatsApp, me dando feedbacks, e eu gostaria de saber o que você pensa sobre estas lives, se está agregando algum valor. Essa é a de número 10, tá? Se você não assistiu as outras, vá lá e assista, ainda dá tempo. Mas a questão que eu quero descobrir de você é o quanto está sendo útil para você. Me deixe saber. Essa é a forma que a Adelúcia vai energizar ainda mais o dia dela para ela ficar cada vez mais feliz e energizada para poder fazer mais. Então esse é o outro ponto. E o quarto ponto é uma pergunta que eu deixei algumas lives atrás que eu vou repetir hoje. Se você pudesse ter dado um conselho para você há 10 anos atrás, qual seria? Qual seria a fala sua para você há 10 anos atrás? Eu já disse para você qual é a minha. Eu teria usado mais as redes sociais. Eu sempre tive trabalho desde 2004, quando eu comecei o meu processo de atendimentos em coaches. E eu sempre tive muitos clientes, porque cada um falava para o outro, de boca em boca. Mas com as redes sociais eu teria conseguido atingir muito mais pessoas há muito mais tempo. E é esse o meu propósito. Que mais pessoas consigam se beneficiar e ser felizes, saudáveis, com a mente saudável, tá? E para os pequenos, a Júlia e o Paulo que estão aí, parabéns por vocês serem tão jovens e estarem nessa vibração de aprendizagem. Realmente parabéns. E aos que já não são mais tão jovens quanto eles, que salvo engano têm entre 12 e 14 anos, nunca é tarde para começar. Mas a gente tem que começar rápido, tá? Para que a gente possa aproveitar mais rapidamente desta feliz mente saudável. Uma mente saudável agrega pessoas do seu lado. E é esta a ideia. E eu vou encerrando por hoje com a certeza de que amanhã estarei aqui às 11 horas da manhã. Quem puder estar comigo, eu vou ficar feliz. E quem não puder, vai dar um jeito de marcar alguém. Eu só ia completar que teve algumas pessoas que me acessaram pelo WhatsApp porque queriam a técnica para dormir uma noite de sono tranquilo e restaurador, porque dormir é muito importante. Não o dia inteiro, não 24 horas, tá? O mínimo é de 6 horas e o máximo de 8 a 10 horas, dependendo da idade, principalmente os pequenos precisam dormir um pouco mais. O restante tem que dar um jeito de correr atrás de todas as soluções que precisa no seu dia a dia. E aí dormir o dia todo não vai ser legal. Para você que ficou comigo até agora,
Valéria Pagnoni, obrigada. Amanda, obrigada. Gleide, parabéns, Gleide, estou feliz de te ver aqui. Andréia Moraes, doutora Andréia Moraes, doutora Gisele Vietes, minhas amigas de profissão, advogadas, e sempre nessa vibração de sempre ter coisas mais tranquilas e mais simples por dia a dia, para o trabalho, que não é fácil. A Aline, minha filha querida, que abraçou essa missão de ser médica e hoje está um pouquinho doente. Além disso, Paulinho, parabéns por você estar aqui. Paulinho, obrigada. Márcia Castro, de novo, obrigada. Márcia é aquela minha amiga, já falei bastante dela aqui, vamos falar ainda bastante, porque a gente tem alguns projetos conjuntos, inclusive a formação que eu vou fazer amanhã, que tem a intenção de agregar muito mais saúde para o nosso processo. E eu agradeço você, Márcia, por estar nessa vibração comigo de saúde para todos que estão à nossa volta e para o mundo, né? Vanessa, parabéns também a você. Amanda, querida, que esteve comigo na formação no início de agosto e não estará comigo amanhã, mas é a mesma formação que estávamos juntas. Fico triste que eu não vou te ver lá amanhã, Amanda, mas de qualquer maneira, continuamos juntas aqui e parabéns pelo seu processo. Você também é bastante jovem, como aliás a Amanda, que eu já falei antes, que é a minha assessora para esses assuntos tecnológicos, também é bastante jovem e como a minha filha também, sempre aqui aprendendo mais. A Van Barros, muito obrigada. A Odete, querida, muito obrigada no seu desafio de vencer os seus desafios neste momento. Vida Épica, muito obrigada também, parabéns. Valdir Amaral, que é meu irmão querido. Ana M. Souza, ou Ana Souza, obrigada por você estar aqui, parabéns também. E aí, 10 anos atrás, eu teria me dedicado mais aos meus filhos, teria trabalhado menos, curtido mais. É minha querida doutora Gisele Vietes falando isso e eu agradeço o seu depoimento aqui comigo. Eu sei que a gente não pode fazer muita coisa pelo passado, mas a gente pode aprender com ele e fazer diferente daqui para frente. E é sempre tempo de a gente poder fazer mais pelos filhos, não exatamente em questões financeiras, mas eu posso te dar uma ideia. Aliás, vou até marcar aqui para falar sobre isso no início das lives de amanhã. De que maneira a gente pode fazer mais pelos filhos todos os dias, de um jeito muito suave, gostoso e que funciona. Obrigada pelo seu depoimento, Gisele. Andréia Moraes e a Maria, a mãe da Júlia e a mãe do Paulo. Parabéns por vocês tomarem a decisão lá atrás de mudanças. E o segundo passo de estarem aqui para buscar mais aprendizagens. Um dia vale a pena, mas se vier todos os dias é que vai fazer a diferença real. E amanhã a gente vai falar sobre isso. A diferença que faz a diferença. Pelo Anthony Robbins, tá? É o capítulo 2. Quem tem o livro pode até se adiantar e já ler. E se não tem problema. Amanhã a gente lê juntas e a gente comenta. Fica com Deus todo mundo. Já estou mudando a Gisele, mas seria ótimo ter mais dicas para os filhos. Com certeza, minha princesa. E obrigada por estar aqui. E todo mundo que gostou, deixa um like lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, que assim mais pessoas se motivam a vir buscar uma linguagem de uma comunicação que realmente funciona, que agrega. Gratidão por você estar aqui. Um beijo grande e até amanhã às 11. Tudo bem? Beijo grande. Mesmo sem o cabelo estar arrumadinho. Coraçõezinhos também são muito bem-vindos, mas eu nunca consigo ver. Agora eu vou ver, tentar ver. Pode me mandar mais que eu estou aqui esperando. Desistiram? Mais coraçõezinhos. Gente, não dá para ver. Eu acho que é Márcia Castro que está me enviando agora. Eu consegui visualizar isso. Andréia Moraes agora. Exato, que coisa boa. Ai, gente, eu não enxergo muito bem. Os coraçõezinhos podiam ser maiores, né? O Valdir também me enviou. Gisele, é assim quem precisa de óculos. Mas olha, eu mostrei um livro, tá? Abra os olhos. Nossa, agora foi muito legal. Mas tudo bem, eu tava apelando, né, gente? Obrigada, tá? Obrigada.
um resto de dia iluminado, uma noite iluminada para quem está na Holanda, porque lá já são quase 9 ou 10 horas da noite. E até amanhã às 11 horas da manhã aqui no Brasil, tá, Márcia? Um pouco mais cedo aí para vocês também. Beijo grande. Lembrando de chamar alguém, aquela pessoa que você quer que venha junto com você para a linguagem eficaz. Beijo grande.